Porque quando você vê o que Deus fez, isso renova a sua fé para acreditar que Ele pode fazer na sua vida e que Ele pode fazer novamente. Eh, não tem nenhuma situação crítica que Deus não possa mudar. A única que Ele não pode mudar é aquela que você não cooperar com a vontade dEle. Mas se a sua vontade cooperar com a vontade dEle, pode mudar. Então, obrigado ao Ministério da Família e na liderança do pastor Antenor, pastora Rose. Esse vídeo também muito abençoador, né? Muito esclarecedor. Eles prepararam um tema para cada domingo do mês de maio. Então, o tema deste domingo tem sido Família sob pressão. Quando o mundo cobra resultados, Deus convida ao descanso. Quando o mundo cobra resultados, Deus convida ao descanso. Domingo que vem, o tema é pais cansados, filhos ansiosos, confiando na suficiência de Deus em meio às exigências do mundo. Aí no dia 18, o terceiro domingo, o tema é o amor não se mede em méritos, a graça como fundamento dos laços familiares. Cada tema maravilhoso. Posso ouvir um amém? Desperta a nossa curiosidade, o nosso desejo de ouvir sobre o assunto. E no último domingo, dia 25, vai ser o tema do domingo: cuidar é um chamado, não um peso, servindo com amor e não por obrigações. Então, eles estavam inspirados, hein? Os líderes e a equipe estavam inspirados. Que Deus ajude quem for falar sobre os temas, né? Hoje pela manhã, se você não pôde chegar, foi algo muito edificante, muito abençoador. É uma área de família que normalmente não se fala muito. Eu falei sobre quando os sogros cansam os filhos, né? Mais ou menos esse foi o tema, né? Então, meus sogros me cansam, né? O plano de Deus é que sogro e sogra eles possam abençoar a vida da filha e do genro, ou então do filho e da nora, mas sabemos que existe o ideal e o real. E nem todo sogro e toda sogra atingem esse ideal, e às vezes no real eles trazem alguns problemas para o casal. Esses problemas, alguns foram apresentados, e depois nós terminamos mostrando, dando algumas dicasinhas para os casais que vivem situações parecidas, como é que eles deveriam lidar com essa situação, como é que eles deveriam proceder. E agora à noite, nosso tema é por que as famílias estão tão cansadas? Aí o tema, tá? Por que a família anda tão cansada? Se essa pergunta fosse feita a você, qual seria a sua resposta? Pare e pense nisso, tá? Se essa pergunta fosse feita a você, qual seria a sua resposta? Antes de considerarmos isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. São duas passagens que Jesus fala sobre cansaço, sobre descanso. Eu gostaria de apresentar as duas a você agora. Mateus 11, 28. Jesus faz um convite a pessoas cansadas. Ele disse assim: venham a mim todos os que estão cansados. Venham a mim todos os que estão cansados. Jesus não estipulou o tipo de cansaço. Então pode ser o pecador cansado pelo jugo do pecado, e pode ser o pecador perdoado cansado por outras razões. Então o convite é a todos que estão cansados. E em Marcos capítulo 6, versículo 31,
Jesus ele tem uma iniciativa aqui diferente. Ele fala com os seus discípulos é o seguinte: você pensa que isso aqui que Jesus vai falar com eles foi após aquela missão dos 70. Eles saíram percorrendo as cidades, trabalhando. Então, quando eles retornam com aquela alegria, falando: Senhor, os demônios nos submetem, ele fala: não se alegre por isso. Se alegre porque seu nome está escrito no livro da vida. Mas, talvez ali naquela ocasião, Jesus ainda, depois de reorientar o motivo da alegria pelo serviço bem sucedido no reino, Jesus talvez teria feito esse convite. Então vamos conhecer Marcos 6,31. Jesus fala assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Então, estavam em hiperatividade. Jesus lhes disse, quando eles estavam assim hiperativos, não tinha nem tempo para comer: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Venham comigo a um lugar deserto e descanse um pouco. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam de uma parada cíclica. Não dá para manter esse ritmo. Vamos cessar todas as tarefas, porque já estão cansados. Se você não fizer essa escolha, vai vir o esgotamento. Se nós não pararmos agora, se continuar no mesmo ritmo, depois do cansaço, vai vir o esgotamento. É interessante como nós temos esses dois exemplos da Bíblia, Jesus se preocupando com pessoas cansadas e reconhecendo que eu e você, nós precisamos, nós não somos de ferro, e nós precisamos de uma parada cíclica, nós precisamos, periodicamente, de dar uma pausa em nossas atividades para nos reerguer, para nos reciclar, para depois prosseguir melhor. E nós devemos pensar o seguinte, irmãos: se Jesus nos convida ao descanso, e se Ele está disposto a agir na nossa vida para providenciar um período em que nós possamos parar as nossas tarefas, por que é que nós estamos tão esgotados, tão cansados? Eu diria inicialmente o seguinte: porque nós estamos vivendo em uma sociedade que está muito cansada e muito esgotada. E a igreja, ela é feita por pessoas que fazem parte desta sociedade. Nós não estamos alheios às influências sociais. O que nós não podemos estar é à mercê dessas influências. Como que isso se modifica? Quando você identifica as influências, você ganha o poder de decisão e de escolha. E aí você continua à mercê, ou você usa esse poder de decisão para a sua liberdade. Amém? Até aí? E nós temos um filósofo dos nossos dias, contemporâneo, ele é da Coreia, mas ele foi com 22 anos para a Alemanha e estudou lá. E hoje ele é professor universitário em Berlim. Eu quero chamá-lo apenas de Han, hoje à noite. Byung-Chul Han. Ele também se perguntou isso e ele constatou isso. A sociedade está esgotada, as pessoas estão esgotadas. Mas ele observou que isso aconteceu sobretudo de 1980 para cá. Porque a partir da década de 80,
né, até a década de 80, então vamos lembrar um pouquinho, até a década de 50, rádio. 50, entra a televisão, rádio e televisão. Década de 70, 80, começa a internet, o boom da informática, o boom da, da, das da internet, das mídias sociais, vai vindo aí a partir de 1980, com um crescimento vertiginoso. E ele marca ali que de 1980 para cá nós mudamos, nós saímos da Idade Moderna para a Pós-Moderna. E o que mudou nisso? Para você conhecer um pouco da sociedade que você está. Você lembra que a Bíblia diz no livro de Atos que Davi serviu a sua geração? Para você servir a sua geração, você precisa conhecê-la. Porque como é que você vai oferecer o evangelho a uma sociedade que você não conhece as suas necessidades? Apesar de você estar inserido nela, você só sofre as consequências, mas você não consegue visualizar de uma maneira sistemática em que meio nós estamos. Por exemplo, na década de 60, um pouco, mais ou menos 10 anos, 15 depois de surgir a televisão, um filósofo ele escreveu sobre a sociedade do espetáculo. E as coisas são assim. Quando chega um vírus no mundo, o que acontece? Depois ele some, nunca mais ele sai. Ou você desenvolve resistência no seu organismo para não ser vítima dele, ou você vai ser vitimizado. Agora, não quer dizer que passou uma pandemia que ele foi eliminado, que ele foi extinguido. Não é? E assim são as ideias, assim são as coisas que surgem no mundo. Então, desde que surgiu a televisão, houve essa transformação, nos tornamos a sociedade do espetáculo e isso nunca mais vai voltar atrás. E aí, o filósofo considera os detalhes dessas questões. Mas o Han ele observa o seguinte: até século XIX, século XVIII, o advento da indústria, né, o cientificismo e tal, aquela sociedade moderna, como que ela era? Ela era baseada numa palavrinha que Foucault chama de disciplina. Então, haviam as instituições, as escolas, a igreja, as demais instituições, as regras eram estabelecidas pelas instituições e a sociedade funcionava de que maneira? Se eu cumprir as regras, eu sou gratificado. Se eu não cumprir as regras, eu sou punido. E Foucault, ele é claro, ele faz uma análise crítica. Ele diz que então a sociedade era pautada pela negatividade. Então as pessoas eram, eu vou usar a minha linguagem, tipo assim, domesticadas pelo não. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Em cada uma das instituições nós aprendíamos o que não podíamos fazer. O Churran, ele diz o seguinte: aquele tempo passou, não é mais esse mundo que você vive, o mundo do não. Mas ele diz que você veio para um mundo de outro extremo, o mundo só do sim. E ele chama isso de positividade. E ele vai dizer o seguinte: esse excesso de positividade, e aí eu vou lembrar você que é por causa disso que surgiram frases que estão aí até hoje. Você pode tudo. Já ouviu algum coach, algum vídeo motivacional falando sobre isso? Isso não veio do nada. O tema da campanha do Barack Obama não veio do nada. Esse pessoal, muitas vezes, estuda mais e lê mais do que nós. Então, não é por acaso que as coisas você vê na televisão, nos slogans, nas propagandas. É pensado. Existe um porquê e um para quê fazer daquela maneira. Então, era
Estou tentando lembrar o slogan da campanha dele. É, Yes, we can, exato. Sim, nós podemos. Isso não veio do nada. Isso é da positividade é, do nosso tempo, do início, que surge no início do século XX. Então, o Han, ele observa o seguinte, olha, antigamente era só o não. E isso gerava, às vezes, indivíduos alienados. Mas agora, só com sim, tudo pode. Se você se esforçar, você vai conseguir. Irmãos, isso é verdade para todos? Todos que se esforçam conseguem ser uma influência, ganhar milhões, ter milhares de seguidores? Olha como eu estou tentando levar você a pensar, né? Porque nós vamos... Por que o Han ele vai dizer o seguinte? O sistema que nós estamos hoje está produzindo pessoas com depressão e com burnout. Mas vamos construir um pouquinho para nós chegarmos isso juntos, tá? Essa conclusão. Então, ele diz o seguinte, olha, as pessoas criadas com essa tamanha liberdade, tudo você pode, só depende da sua decisão, só depende da sua escolha. E nós sabemos que não foram todos os fiéis que Deus teve na história que virou um José, que virou um Davi. Mas não tinha só eles de fiéis, né? Então, não é simples assim como nós ouvimos. Né? Se você quiser, você pode. Se você se esforçar, você pode. Porque nós sabemos que, além do nosso esforço, existe uma vontade que está acima de nós. Então, se eu me esforço, se eu quero, mas se eu pertenço a Deus e não está nos planos de Deus, apesar do meu esforço, do meu querer, que aquilo seja para a minha vida, não vai acontecer. Então, o Han ele explica o seguinte, esse positivismo, quando não alcançado, qual é a sensação da pessoa? De fracasso. E aí ela fica suscetível à depressão. Por que funcionou para o outro e não funcionou para mim? Agora eu pergunto para você, isso só está lá fora ou isso também acontece aqui dentro? Acontece aqui dentro, porque nós também ouvimos isso lá fora e sem estarmos preparados, orientados para ouvir isto e saber peneirar, nós vamos junto com todo mundo. Né? Então, se você quiser, você pode conseguir aquilo que você deseja, mas não depende só de querer e se esforçar. Às vezes o fator idade já passou do seu tempo, já não dá mais. Né? Então tem coisas que não dependem de querer e se esforçar, depende também do tempo, das oportunidades, depende de Deus querer. Não é simplesmente assim, eu vou ser o maior músico do mundo, e eu vou ser o maior jogador de futebol do mundo, e eu vou ser. Existem vários fatores e, sobretudo, a mão de Deus, que você precisa, mesmo quando Deus quer, aí você precisa se esforçar e querer. Existem duas palavras na Bíblia que são boas sempre nós lembrarmos e guardarmos em relação à vontade de Deus. É bulê e telema. Bulê no grego se refere à vontade de Deus absoluta. Ela vai acontecer você querendo ou não. Agora, telema significa que nem tudo que Deus quer, Ele impõe. Tem coisas que só vai acontecer na sua vida se a sua vontade cooperar com a dele. Tá? Então, algumas coisas, se Deus quer e a sua vontade coopera com a dele, você estuda, você trabalha, você se esforça, você faz por onde, vai acontecer. Mas isso não nos é dito. Então, as pessoas nós migramos daquele mundo regrado, tá? Que também nós devemos ter um pensamento crítico sobre isso, até que ponto era ruim. Né? E fomos para o outro lado. Agora, diz o Han, quem dita as regras não são eles. Quem dita as regras é quem? É você. E aí ele mostra o seguinte, você se tornou o seu patrão, o seu senhor e o seu escravo. Você mesmo se escraviza. O Han, então, ele diz, se o Foucault dizia
que o patrão escravizava naquela época, agora quem te escraviza é você mesmo. Porque é dito que você pode conquistar mais, você deve ser um empreendedor e tal, etc. E com isso, você entra na hiperatividade. E o Han também diz, talvez por isso que tem aumentado tanto aquele negocinho de falar daquelas letrinhas, né? TDAH. Né? A famosa hiperatividade. Que o Han também diz que o empregado lá naquela época, na nossa era passada, a era moderna, estamos na pós-moderna, o empregado ele era monotarefa. Então ele entrava na indústria, na fábrica, era para trabalhar naquele setor, fazer aquela coisa. E o RAM observa o seguinte, o que consta agora quando alguém vai ser entrevistado para trabalhar? As empresas querem que você seja multitarefa. Qual a consequência disso? RAM diz o seguinte, eles eram focados, eles tinham profundidade. Nós somos multitarefa, somos superficiais. Temos muitas informações, sabemos um pouquinho de muita coisa, mas aqueles que eram focados iam mais profundo nas coisas. Porque não pensavam em muitas coisas, mas numa coisa só. Ele continua fazendo a sua análise, dizendo o seguinte, naquela época, na época passada, então, se você tinha um desvio de conduta, você era corrigido, você era castigado. E como nós fomos entregues a nós mesmos, parece que a nossa sociedade, nós estamos pagando o preço de Romanos 1, que estamos estudando na escola dominical. Que eu acho que eu até já falei, já preguei aqui sobre isso, ou se eu não preguei, mas eu comentei, que, a meu ver hoje, o maior castigo de Deus para alguém é ele agir com esse alguém de acordo com Romanos capítulo 1. Falar, você não quer, você rejeita, você está entregue a você mesmo. Porque no livro de Romanos capítulo 1, acho que Deus fala 3 vezes para as pessoas que não querem o seu senhorio. Fala assim, então por isso Deus os entregou as suas paixões. Então por isso Deus os entregou a sua forma de raciocinar. E Deus, ele não obriga. Deus, ele quer que a sua vontade consciente, livre, espontânea, coopere com ele. Você concorde com ele, você diga sim para ele, porque ele não quer ninguém no cabresto. Ele quer a sua devoção por amor. Ele não quer a sua devoção porque é obrigado, porque você não tem entendimento. Ele quer que você seja livre, que você tenha o entendimento de fazer uma outra escolha, mas você fala assim, não, mas eu quero é Deus. Eu quero é ficar com Ele. Não tem outro melhor lugar, não tem outro caminho melhor, não tem outro Deus a quem eu procure a não ser o Senhor. E ele chama então isso dessa positividade que você pode, você é incentivado, você entra nessa vertente, nessa correnteza. Então você acredita nela, você se esforça, você não consegue, você se frustra, você se deprime, se sente sem valor, fica sem entender por que o outro conseguiu e eu não. E você não é capaz de se perguntar, mas se o outro conseguiu fazer 3 séries de 15 nesse exercício e eu estou fazendo uma só, mas será que eu tenho a estrutura corpórea que ele? Mas aí, sem o discernimento, o que você faz? Você entra na competição. Não, se ele fez 15, eu vou fazer também, porque eu posso. Nada me limita. Né? Então, quando as instituições regravam as pessoas, nós sabemos que o convívio social era melhor. Era melhor dar aula naquele tempo ou hoje? Seja sincero. Era melhor atender clientes naquele tempo ou hoje? Era melhor a nossa convivência social naquele tempo, em que as autoridades ditavam as regras e que havia prêmio para o bom comportamento e punição para o desvio, ou hoje, que nós somos a nossa regra? Aí o Han ele questiona, será que valeu a pena essa autonomia? E ele mostra, então, a diferença que houve no trabalho,
né, de monotarefa para multitarefa, nos tornamos superativos, hiperativos, e ele mostra o seguinte: olha, essas mudanças trouxeram algumas doenças psicológicas, como a depressão e o burnout. O burnout é o quê? O esgotamento físico e psicológico devido ao trabalho. Porque ele também mostra para nós a diferença do mundo daquela época para agora. Ele diz o seguinte: quando o trabalhador ia para casa, o trabalho ficava na empresa. Hoje, quando o trabalhador vem para casa, o trabalho da empresa vem com ele. Então não há o descanso. Viramos uma sociedade esgotada. Nós não temos mais aquela sensação de descanso que eles tiveram. Acabou o meu trabalho, acabou o meu expediente, vou para casa descansar. Porque, em muitos casos, a empresa quer que seus funcionários continuem conectados e à disposição para serem chamados e convocados a qualquer momento. Aí o Han fala: como é que a pessoa vai relaxar? Como é que ela realmente vai. É, é, a palavra não é ócio, né, mas colocar aqui um pouquinho nesse sentido. Me perdoem quem sabe, quem leu a literatura e sabe com detalhes as palavras. Eu não estou lembrando agora a palavra mais adequada. Não é ócio, não é bócio, mas é por esse caminho, tá? Mas é como se ele falasse assim: como é que realmente vai haver um descanso neuronal se a pessoa está em estado de alerta para ser convocada pela sua empresa? Deu para você entender? Né? Então, ela saiu do ambiente de trabalho, mas ela relaxa ou não relaxa? Ela não relaxa. E nós não vemos irmãos e irmãs nossas vivem essa situação, porque estão nessa sociedade. Não é pelo fato deles servirem a Deus que saíram da sociedade. Então a sociedade está assim. Exige isso de outras pessoas. Exigem isso de você, minha irmã, você, meu irmão, que está numa situação como essa. Mas o Han, ele diz, olha, isso tem consequência. E as consequências, elas são nocivas para a nossa saúde. Então, ele diz o seguinte, na época moderna, então, se era acusada de que a ganância do capitalismo, do empresário, do industrial, era uma violência contra o trabalhador, ele diz o seguinte: agora somos nós mesmos, é você mesmo que se violenta quando você não para de trabalhar, quando você trabalha em excesso. Até no caso daqueles irmãos e irmãs que são autônomos, ouvindo essa palavra hoje à noite, você está muito enquadrado nisso. Se você não se autorregular, o autônomo sabe. Se ele trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Então, qual é a tentação para o autônomo? Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Aí você entrou na corrente pós-moderna que eu estou te explicando. Então, o que você tem que saber e fazer, meu irmão e minha irmã, você que é autônomo? Você tem que, conhecendo isso que você está ouvindo hoje à noite, falar: não, eu preciso decidir, porque Jesus me deu exemplo. Tem que ter um tempo de parar a atividade. Até na obra espiritual que eles estavam fazendo, de libertar cativos oprimidos, curar enfermos, de salvar vidas, Jesus não falou assim: não pode parar, não pode parar. Ele falou assim: vamos fazer uma pausa. Vamos para um lugar deserto, que ninguém nos encontre. Vocês precisam descansar, senão vão ficar esgotados. O Han ele diz o seguinte: então nós somos explorados hoje por nós mesmos, quando nós não nos damos o direito de descansar. Às vezes nós não nos sentimos, algumas pessoas, culpados por estar descansando. Você já sentiu vergonha de alguém fazer contato? Está fazendo o quê? Você inventa uma coisa para dizer que você está fazendo. Mas você sente vergonha porque você se sente culpado de dizer: não, estou descansando. Né? É,
E o que que acontece? Então, não discernindo essas coisas, nós vamos dizendo sim a tudo isso e nós vamos eh, nos tornando pessoas hiperativas. eh, Sendo hiperativo, você não consegue mais ser focado, porque a hiperatividade, escute isso, tira foco, né? Você fica abrangente, mas você deixa de ser profundo. E o Han diz o seguinte: as grandes ideias, às vezes, as grandes descobertas, as grandes invenções, não foi em momentos que você estava em atividade, os inventores. Foi em momento que eles estavam, às vezes, lembra do Newton, embaixo da árvore? Né? Aí cai a maçã na cabeça dele, "Ué, por que que caiu na minha cabeça?" Né? Então, o Han observa isso. Aí ele diz o seguinte: olha, você entrar nessa, você abate a sua criatividade, sua capacidade criativa. E qual seria a resposta bíblica, além de algumas dicasinhas que eu mencionei aqui? Que nós podemos aprender hoje à noite. Não tem, a sociedade nesse sentido não vai mudar, tá? Ele fala muito também sobre as mídias sociais. Além desse aspecto de que sai do trabalho e o trabalho vem junto, porque você tem que estar conectado com a empresa. é, uma das coisas que ele fala também é que você fica esgotado. Entenda bem, o cansaço que o Han fala não é de você acordar 5 horas da manhã, levar 1 hora para chegar no trabalho, sair de lá 6 horas da tarde, levar 1 hora para chegar em casa 7 da noite. Não é o cansaço físico, é o cansaço psicológico, neuronal, que ele chama. Então, a outra coisa que ele fala, que eu lembrei, ele fala muita coisa legal sobre as mídias sociais. Ele fala o seguinte, é uma das coisas que ele critica, o excesso de transparência das pessoas nas mídias sociais. Que numa outra maneira de falar é da exposição. Que cada um de nós, às vezes, faz para ganhar o quê? Seguidores, admiradores. Então você ganha seguidores, mas você não sabe o mal que está se fazendo. E aquela pressão, eu tenho que botar o vídeo, eu tenho que fazer conteúdo para render seguidores. Então, ele faz uma boa análise dessa loucura dos nossos dias. Se você quiser, o livro dele é barato, é A Sociedade do Sucesso, tá? E foi lançado agora recente também no Brasil, a Sociedade do Cansaço, né? Desculpe. E foi lançado agora também no Brasil, é um autor nacional, que pegou o livro dele e trouxe para a igreja. Aí ele lançou A Igreja do Cansaço. Tá? Então são 2 livros baratos que eu recomendo. Se você gosta de leitura, vê lá na internet e compra para você. Mas se o mundo que você vive é esse, e ele não vai mudar mais, ele não vai retroceder, pode vir uma outra mudança. Mas a sociedade de espetáculo surgiu com a televisão, não teve volta. Veio outras mudanças, deu para entender? Então, como você pode se precaver? Em relação à exploração do trabalho, você lembrar que Deus, ele libertou Israel da exploração do trabalho. Então, Deus não quer que nem eu nem você sejamos escravos do trabalho. Você não pode. Eu conheço pessoas que se tornaram diabéticas por causa do trabalho. Queriam enriquecer, trabalhavam até 1 hora da manhã, iam para casa, 7 horas da manhã estavam de volta na sua própria empresa, que queriam ficar ricos. Alcançaram seus objetivos, mas adquiriu diabetes tipo 2. E uma coisa que eu ouvi hoje, achei muito interessante e guardei para mim. Tudo que eu escuto, que eu acho que é bom, que não é contra a Bíblia, eu guardo. Espero que você seja assim também, quando Deus estiver me usando para trazer alguma coisa boa. A pessoa disse assim: tudo que nós fazemos tem consequência, boa ou ruim. A questão é que as consequências não são imediatas. Então você faz alguma coisa que prejudica você, a sua saúde mental, a sua saúde psicológica, o resultado não é imediato. Você vai ver anos depois, se você não muda aquela prática. Então é anos depois
que aí você vai ver de forma concreta que aquilo ficou estabelecido. Então dá uma falsa sensação, eu fiz e não aconteceu nada, eu estou no domínio. Han chama isso de ilusão, uma liberdade ilusória, porque a conta vai vir. Então, uma resposta bíblica, tá? Não importa se no modernismo era o patrão que queria me subjugar no trabalho, mas se hoje sou eu mesmo, porque eu sou forçado a ter mais desempenho, aumentar minha performance para superar o outro, então eu tenho que me autolimitar no trabalho. Eu tenho que fazer a escolha. Eu vou trabalhar de domingo a domingo? Então, eu tenho que conhecer o que Deus fala sobre isso, eu tenho que estar informado das consequências se eu tomar essa decisão, porque as consequências podem não ser imediatas, mas elas virão. Vocês sabiam que o fumante, eu não sei os termos técnicos da medicina, aqui profissionais da área saberão, mas uma das consequências do fumante, muitos anos, depois ele pode ter uma doença nos membros inferiores, nas pernas, de falta de circulação. Eu conheço uma irmã que durante muitos anos orou pela conversão do marido. E quando ele se converteu, se batizou nas águas, pouco tempo depois, perdeu as duas pernas. Porque o pecado foi perdoado, o sangue de Jesus lavou, o nome foi escrito no livro da vida, mas a consequência de todos aqueles anos fumando, Deus optou em não tirar. E ele ficou sem circulação nas pernas e, para não apodrecer, teve que amputar. Então, qual é a sua visão sobre a sua dosagem de trabalho? Você se culpa por fazer pausas, se culpa por descansar, se sente desconfortável, tá? Eu tenho que lutar contra isso. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Só que a única coisa que eu faço é não resistir à minha família. Eu nunca tenho iniciativa. Para mim, trabalhar, eu estou me divertindo. Mas para eles, não. Minha esposa, Rafael e Guilherme. Então, eu simplesmente, quando eles falam, vamos, eu não falo, não vou. Aí eu vou. Né? Eu não sou contra. Para me ajudar. Porque eu sei que, se deixar por minha conta, eu não vou fazer a decisão correta. Embora eu ache que eu não precise, embora eu ache que o trabalho está me divertindo, mas está errado. Eu estou pecando. Não é certo. Não é? Eu acho que Deus criou todas as circunstâncias para eu tirar férias esse ano, férias compulsórias. E eu tive a sensação, se eu não for, eu morro. Aqui eu não vou me recuperar. Né? E todos os dias eu tinha essa sensação. Foi Deus que me trouxe, foi Deus que quis e tal, etc. Então, assim, irmãos e irmãs, me escutem hoje. Hoje é dia de Santa Ceia, domingo especial. No reino espiritual não adianta boas intenções se você estiver errado. Anota isso aí para você. No reino espiritual não adianta boas intenções se você estiver errado. Não adianta você ser sincerão, mas eu sou sincero, mas se você estiver errado. O reino de Deus não se baseia em sentimento, é em princípios. Para serem conhecidos e, depois de conhecidos, serem obedecidos. É assim que funciona o reino espiritual. Então não adianta depois, mas eu era sincero, mas eu queria muito, mas errou, mas pecou, entende? Então é melhor nós optarmos sentimento do lado, obediência primeiro. E normalmente a obediência vai trazer o sentimento positivo de gozo e felicidade. Então a primeira coisa é: coloca no seu coração o que Deus ensina sobre trabalho e descanso. Desde o primeiro livro da Bíblia, Deus fala, a cada período tem que ter uma pausa. Não pode trabalhar direto. Aí se trabalha direto, mas é sincera, por amor à família, por amor à esposa, por futuro dos filhos. Não adianta, irmão. A consequência vai vir e Deus vai falar, eu não falei? Né? Não era para você fazer. Você tinha a opção de escolher pela fé. Não, eu não vou trabalhar nesse horário, eu vou fazer a minha pausa semanal. Você tinha a opção de obedecer ao meu princípio.
você fez a escolha pelo seu sentimento, né? Segunda coisa é resgatarmos o verdadeiro conceito bíblico de liberdade. Então, Foucault dizia: ninguém é livre nesse mundo moderno porque a gente tem que bater continência para todo mundo, tem que obedecer todo mundo, ao pastor, ao padre, ao patrão, a todo mundo. Então, ninguém é livre. Aí, vamos fazer o seguinte: cada um tem as suas regras. Somos escravos de nós mesmos. Não estamos livres. Na própria análise do Han, que não é crente, tá? Então, qual é o conceito verdadeiro de liberdade? Você pertencer ao libertador. Você ser uma pessoa completamente rendida ao senhorio de Cristo. Não é você ser administrado pelos outros e nem você ser administrado por você. Você não é suficientemente sábio e capaz para administrar a sua vida sozinho. Você precisa entender isso. Então, quando você se rende ao senhorio de Cristo, ele não é apenas teu salvador, mas ele realmente diz: vai, você vai, vem e você vem, não entra, você não entra, passa a porta e você passa a porta. Então, você percebe que aí realmente você é livre. Por isso Jesus falou assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse jugo é suave, Jesus falou, e esse fardo é leve. Então, não confie em você a você mesmo. Isso não foi uma grande vantagem que a humanidade conquistou da era moderna para a pós-moderna. Não, agora nós somos autônomos, nós nos autogerenciamos. O que vale é o que eu acho que é certo para mim. E o que acontece? Deus ficou de lado. E aí vem as consequências espirituais e psicológicas dessa escolha. Essa liberdade exagerada em que eu desconheço qualquer regra que esteja do lado de fora. A única regra que importa é a que está aqui do lado de dentro, mas nós sabemos uma coisa que muitos não sabem. Como é que nós vamos confiar nas regras que estão aqui dentro depois da queda? Como nós não devemos confiar, Deus falou o seguinte: olha, a coisa saiu do eixo. Não dá para você confiar nas regras aí de dentro, como era no princípio, antes da queda. Então eu vou deixar o texto escrito. Você sentiu, você pensou, confere com a regra escrita. Bateu com o que você pensou, o que você sentiu? Ok. Não bateu? Deixa o pensamento, o sentimento de lado, fica com a regra escrita. Mas não torne a sua regra absoluta, irrevogável. Outra coisa, em termos de tarefa, para você não ir para o campo da hiperatividade, como muitos já foram. Deus dá todos os dons a todos, então não é para todos operarem em tudo. Então você já vê que, para esse lado que foi, a empresa quer que você seja multitarefa, você entenda um pouquinho de tudo, faça de tudo. É bom, né? Porque não tem que botar um funcionário específico para cada setor da empresa como era antigamente. Redução de custos. Só que os interesses financeiros não nos são apresentados para justificar decisões, escolhas e sistemas. Nos é apresentado de uma forma vantajosa para nós, né? Então, para você resistir a essa onda de multitarefa, é claro, em termos profissionais você vai ter que ser, mas você não generalizar isso na sua vida é entender o seguinte: se Deus não dá todos os dons a todos, é porque não é para todos fazerem tudo, não é? Lembra de outro texto, Efésios 4? Deus estabeleceu uns para. Ele não estabeleceu todos. Paulo fala assim: Deus estabeleceu uns para evangelistas, outros para pastores, outros para profetas. Ele não fala todos para tudo. Com Deus não tem multitarefa. São ministérios específicos. Se Deus quer que você trabalhe na área do ensino no reino, tem que ter o dom do ensino. Se Deus quer que você trabalhe na área da presidência do reino, tem que ter o dom da administração. Dependente de ter curso de administração lá fora,
mas a administração também é apresentada como dom em Romanos capítulo 12. A administração, a presidência, a condução de um processo, né? Então, se os dons são específicos, é porque as tarefas são específicas, mas não é tudo para todo mundo. E quantas vezes, na boa intenção, nós não sabemos identificar nossa área. Irmãos, eu já fiquei muito frustrado aceitar convite para pregar para a área de pregação que não era minha. Nossa, que vexame, que vergonha, né? Mas aprendi a lição. Agora, se me convidar para pregar uma área que eu não laboro nela, fala, muito obrigado, quer uma sugestão? Conheço um colega talvez melhor do que eu sobre isso nessa área, mas não aceito mais, porque eu não sou um multitarefa no reino, você também não é. Mas lá fora querem que você seja multitarefa. Mas aqui eu posso dizer, você não é, e você pode dizer amém, glória a Deus. Né? Não somos multitarefa no reino, somos complementares. Por isso que na igreja, às vezes, tem um que gosta de estar ali, ó. O pessoal dali de trás está trabalhando. Eles não estão só adorando. Eles têm que ter uma atenção ali duplicada. Adora e trabalha, mas a adoração não pode tirar a atenção. Você está adorando aqui tranquilo, enquanto eles pensam, bota a letra, muda a estrofe, bota a estrofe, né? De manhã foi várias telas, agora à noite eu tive misericórdia, botei uma tela só, né? Mas se fosse várias, não podia estar ali relaxado, né? Então, você vive num mundo de multitarefa, talvez, se você vive num mundo empresarial, você vive essa exigência, mas sabe que é uma questão humana, talvez não seja o ideal, porque deixamos de ser pessoas profundas naquilo que nós fazemos, especialistas em uma coisa que nós dominamos e que o mercado vai nos caçar aonde nós estivermos, porque nós somos multitarefa como todo mundo. Né? Antigamente tinha aquela pessoa assim que tinha o fulano de tal que só mexia naquela máquina, lembra? Fulano, não, tem um especialista nessa máquina, tem que chamar ele. Né? Ele foi lá na Alemanha, fez um curso nesse motor, nessa máquina, e é ele que entende. Hoje em dia ninguém quer mais isso. Né? Tem que saber de tudo. E é claro, também aquela questão do especialista, né, o salário era maior. Outra coisa também, nós vivemos num mundo que exige de nós o desempenho, então não se compare, não compare o seu desempenho ao desempenho do outro. Tá? O outro é o outro. O outro aguenta correr 20 quilômetros, você só 10. Você não tem que ficar se comparando com o outro. O outro é o outro. Você foi criado com leite ninho, o outro foi criado com leite de cabra. Você não sabe, mas às vezes tem essas diferenças. O teu osso é um, o dele é outro. Né? A tua resistência corpórea é uma, o do outro é outro. O outro aguenta ficar 10 minutos embaixo d'água. Você é um segundo. Você é você. Então, esse mundo que nós somos incentivados a sempre aumentar o desempenho, indiretamente você está sendo incentivado a se comparar ao outro e querer sempre superar o seu próximo. Tá? Saia dessa. É, a, Nesse caso, a Bíblia nos apresenta até um princípio que é o inverso, né? Você considerar o outro superior a si mesmo. No mundo que você vive, com essas influências, você é incentivado a superar o outro. E não importa o preço. É, e desenvolva a alegria e a satisfação de fazer pausas na sua vida para refletir. Tá? Pausas para se reciclar. É uma frase que Deus me deu e eu, sempre que eu vou visitar alguém doente, eu gosto de falar. Eu falo assim, você sabe qual é a única coisa boa de ficarmos doentes? A pessoa fica assim com cara de paisagem, quase com vontade de dizer assim, pastor, não tem nenhuma coisa boa. Antes que ela responda, eu falo assim, tem uma coisa boa.
é que quando nós estamos doentes, nós somos obrigados a olhar para o céu. Você fica deitado, né, o tempo todo, né? E pelo menos eu tive essa experiência de ter um marco na minha vida, nessa experiência de estar internado na minha juventude um bom tempo, e foi ali conversando com Deus que Deus mudou o meu destino e minha história, né? O problema é quando a pessoa é crente e ao invés dela ficar conversando com Deus, ela fica murmurando da situação e da vida. Aí perdeu a oportunidade, né? Eu também dou uma sugestão. Teve uma época que eu adoeci. Olha, um bom presente para dar a uma pessoa doente foi o que eu ganhei naquela ocasião. Eu já tinha lido o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Mas naquela ocasião, Deus tocou na minha filha e acho que nem ela comprou, tá? Acho que ela pegou meu livro usado e trouxe para mim. E eu lembro que eu, todo desconfortável, todo cheio de aquelas agulhas, eu descia da cama, tinha uma poltrona do lado, eu sentava na poltrona e com esforço, mas a vontade era grande. Peguei o livro, reli ele todinho, peguei umas folhas, pedi, eles trouxeram uma folha, fui fazendo resumo, anotando, né? Então, como eu preguei, acho que foi domingo passado, é, é, faz mais tempo, né? É, a situação que eu estou vivendo pode ser ruim, mas Deus tem um propósito bom. Depende da minha atitude, né? Então, às vezes, o crente passar um período doente, depois dar o testemunho e foi curado, e não tem uma experiência com Deus para contar, porque não orou, porque não louvou, porque não meditou, porque não leu, né, só quis ficar na cama, ok, glória a Deus foi curado. Mas o testemunho pode ser melhor se não for só cura, né? Então, tiver também uma experiência com Deus. Então, meus irmãos, nenhum conselho de Jesus é por acaso. Jesus fala assim: vinde a mim quem está cansado. Se você foi vítima dessa pressão dos nossos dias sobre você, você já como vítima dessa pressão, você já teve período de depressão, já beirou o burnout. Nós vamos ficar em pé agora, todos nós vamos orar, porque isso não vai se repetir na sua vida, amém? Qual é o ditado popular? Gato escaldado, crente avisado, não vai cair na mesma de novo, né? Se gato escaldado tem medo de água, crente avisado não vai cair de novo. Se eu sei que essas coisas podem me levar à depressão, se eu entrar nesse desafio do desempenho, tem que sempre performar mais, desempenhar mais, e de repente naquela área é a minha tampa. Deus colocou o limite ali. É até ali que era para chegar. Lembra a parábola dos talentos? Cada um tinha um limite, segundo a sua capacidade. Não era acepção divina, mas a capacidade da própria pessoa. Então, não entre nessa. Se você já entrou, você não vai entrar nunca mais. Amém, irmãos? Você está avisado, você está informado, você está alertado. Não é para ignorar esse mundo e não é também para dizer, assim eu não faço, porque dependendo da situação, você não vai ter mais mercado, você não vai ter mais emprego, né? E mesmo como autônomo, você vai estar sujeito a isso. Mas uma das coisas que o diabo quer é que você também não conheça isso. Aí você vai. Aí você vai ter que fazer a pausa obrigatória, burnout. E se você é autônomo, você vai parar de ganhar e vai só gastar para se tratar. Olha só, o diabo não é bobo, irmão. Você tem que ser esperto. O diabo não é bobo. Se Deus fala, trabalha 6 dias, separa um. Trabalha 6 dias e trabalha um. E separa um. Por que você vai decidir trabalhar 7? Você é mais sábio que Deus? Então, lá na frente, o universo que Deus criou, com as leis que ele criou, vai te cobrar a conta. Vai falar assim, ó, tem 20 anos que você trabalha no domingo. 20 anos. É, a dormir tarde, né? Ter se acostumado. Eu sei que muitas vezes trabalhava de dia e fazia faculdade à noite, aí acostumou a dormir tarde. Terminou a faculdade, tenta reciclar isso, né? É, não, não.
3 horas antes de dormir, parar de olhar a tela, não olha mais mensagem. Outro dia um especialista estava falando, mesmo que você durma depois de olhar a tela, a qualidade do seu sono já foi prejudicada. Então não é isso assim, não, eu olhei, vou ler as últimas mensagens, vou dormir. Ok, menos mal. Mas não quer dizer que o sono vai ser qualificado. Bom, então vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque nesse mês de maio que dedicamos à família, cada domingo nós temos um assunto a pensar, a considerar, que vai trazer algo que vai edificar a nossa fé, vai aumentar a nossa sabedoria, para que possamos errar menos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos hoje à noite eh, entender melhor como está funcionando a sociedade que nós vivemos, para que nós possamos entender as pessoas, possamos mostrar o que Deus tem para elas, para resolver as suas angústias e também para nos precaver delas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.